Você já se perguntou por quê algumas famílias parecem presas a um ciclo de dificuldades financeiras, geração após geração? Florence Scovel Shinn descobriu que não é apenas coincidência, nem azar, muito menos falta de capacidade ou esforço. É algo muito mais profundo. Algo que a maioria das pessoas sequer imagina que existe. Florence descobriu o que ela chamava de patrimônios espirituais. Padrões energéticos transmitidos de pais para filhos, não pelos genes, mas através de palavras, crenças e programações ancestrais repetidas por gerações. E ela descobriu algo ainda mais revolucionário. Esses legados ancestrais podem ser rompidos em questão de minutos, usando um ritual específico que ela desenvolveu após anos estudando famílias presas a ciclos de pobreza. Tudo começou em 1912, quando uma mulher chamada Helena procurou sua ajuda em uma situação desesperadora. Helena era inteligente, trabalhadora, fazia tudo certo, mas não conseguia escapar da luta financeira. E o que mais a angustiava era ver seus filhos, ainda crianças, já demonstrando a mesma mentalidade de escassez. Helena disse algo que fez Florence perceber que estava diante de algo muito maior. Minha avó sempre dizia que nossa família não nasceu para ter dinheiro. Minha mãe repetia a mesma coisa. E agora eu me pego dizendo isso para meus filhos. Florence entendeu imediatamente. Helena não estava apenas lidando com suas próprias limitações. Ela carregava as limitações de todas as mulheres da sua família que vieram antes dela. Programações familiares. Florence as chamava assim. Frases repetidas com tanta frequência que se tornam leis espirituais governando a vida de todos os membros. Florence perguntou a Helena: que frase sobre dinheiro você ouviu a vida inteira em sua família? A resposta de Helena foi devastadoramente familiar. Dinheiro não nasce em árvore. Rico é a família dos outros. Pobre, mas honesto. Dinheiro não traz felicidade. Trabalho duro é virtude. Riqueza é pecado. Florence percebeu que Helena não precisava apenas mudar sua relação com o dinheiro. Ela precisava quebrar, literalmente, décadas, talvez séculos, de programação familiar negativa. E foi então que Florence desenvolveu o que chamou de oração de cura ancestral. Um conjunto específico de palavras que, pronunciadas com autoridade e convicção, podiam romper essas correntes espirituais que prendiam famílias inteiras à pobreza. Mas Florence sabia que não bastava apenas criar uma oração. Ela precisava entender exatamente como esses patrimônios espirituais funcionavam, para poder quebrá-los de forma definitiva. Durante meses, Florence estudou mais de 50 famílias presas em padrões de escassez e descobriu algo fascinante. Em todas elas, existia o que ela chamou de gênese da crença limitante. Era sempre um momento de trauma financeiro extremo, geralmente várias gerações atrás, onde alguém havia feito um juramento ou declaração poderosa na dor. Coisas como: nunca mais vou confiar em dinheiro. Rico só explorando os outros. Nossa família não merece abundância. Essas declarações, feitas em momentos de intensa emoção e dor, se transformavam em programações ancestrais que governavam todas as gerações seguintes. Florence descobriu que a oração de cura ancestral precisava ter 3 componentes específicos: reconhecimento da herança negativa, rejeição consciente dessa herança e declaração de uma nova linhagem espiritual de abundância. Quando Florence ensinou a oração para Helena, algo extraordinário aconteceu. Helena relatou que pela primeira vez na vida, se sentiu realmente livre para pensar em dinheiro sem culpa ou medo. Era como se um peso gigantesco tivesse saído de seus ombros. Mas os resultados práticos foram ainda mais impressionantes. Em 3 semanas,
Helena recebeu uma proposta de trabalho com 40% a mais que seu salário anterior. Em 2 meses, ela havia quitado dívidas que a atormentavam há anos. E em 6 meses, pela primeira vez na vida, tinha dinheiro poupado. Mas talvez o mais incrível tenha sido a mudança nos filhos de Helena. Sem que ela dissesse nada a eles sobre a oração, eles começaram a manifestar uma relação completamente diferente com o dinheiro. Começaram a falar sobre sonhos de abundância, a ter ideias criativas para ganhar dinheiro, a demonstrar uma confiança natural com questões financeiras. Florence percebeu que, quando você quebra uma herança espiritual negativa, você não apenas se liberta, você liberta todas as gerações que vêm depois de você. O caso de Helena se espalhou. E outras pessoas começaram a procurar Florence com situações similares. E em cada caso, Florence identificava os mesmos padrões. Famílias inteiras governadas por decretos inconscientes de limitação financeira. Uma das descobertas mais surpreendentes de Florence foi que, muitas vezes, a pessoa que quebrava a maldição familiar nem era a que mais sofria financeiramente na família. Era simplesmente a pessoa que estava espiritualmente pronta para assumir a responsabilidade de libertar toda a linhagem. Florence começou a ensinar que quebrar uma herança de pobreza familiar é um ato de serviço não apenas para si, mas para seus ancestrais e para todos os descendentes que virão depois. Quando você quebra uma corrente espiritual, Florence escreveu, você liberta o passado e protege o futuro. Mas Florence descobriu que a oração sozinha não era suficiente. Era preciso também o que ela chamava de ritual de desconexão. Um processo específico para literalmente cortar os fios energéticos que conectavam a pessoa aos padrões limitantes da família. O ritual envolvia 3 etapas. Primeiro, a pessoa devia listar por escrito todos os decretos negativos sobre dinheiro que havia escutado na família. Segundo, queimar essa lista enquanto pronunciava a sua oração de libertação. E terceiro, plantar uma semente de girassol na terra, como símbolo da nova linhagem de abundância que estava começando. Florence testou este protocolo completo com dezenas de pessoas, e os resultados eram consistentemente transformadores. Não apenas na vida financeira das pessoas, mas em toda a dinâmica familiar. Uma mulher relatou que depois que fez o ritual, seu pai, que era extremamente resistente a falar sobre dinheiro, começou espontaneamente a compartilhar ideias de investimento com ela. Outra contou que irmãos que competiam destrutivamente por recursos começaram a colaborar em projetos financeiros. Florence percebia que estava mexendo com leis espirituais muito profundas. Uma família, ela escreveu, é um sistema energético. Quando você muda um ponto do sistema conscientemente, todo o sistema se reorganiza. Mas talvez a descoberta mais revolucionária de Florence tenha sido sobre o timing. Ela descobriu que existem momentos específicos na vida de uma pessoa, onde ela detém o poder máximo para quebrar heranças familiares negativas. Esses momentos geralmente acontecem durante crises financeiras extremas, nascimento de filhos, morte de pais ou mudanças drásticas de vida. São momentos, Florence explicava, em que o véu entre o mundo físico e espiritual se torna mais tênue e nossa capacidade de decretar mudanças se amplifica. Se você está passando por um momento assim agora, Florence diria que não é coincidência esta informação ter chegado até você. O universo lhe oferece uma oportunidade única de romper padrões que talvez estejam governando sua família há gerações. Florence sempre enfatizava que quebrar uma herança de pobreza familiar não se trata de enriquecer da noite para o dia. É sobre libertar você
e sua linhagem de limitações que não lhes pertencem. É sobre dar a seus filhos e netos a liberdade de criar sua própria relação com a abundância, sem carregar o peso de fracassos financeiros que nem sequer foram deles. E agora, vou lhe ensinar o decreto exato que Florence desenvolveu. O mesmo que libertou centenas de pessoas de padrões familiares de escassez. O mesmo que pode quebrar correntes que talvez estejam limitando sua família há décadas. Mas antes de revelar o decreto, Florence descobriu algo crucial sobre como as heranças de pobreza familiar realmente funcionam. Ela percebeu que existem 3 tipos diferentes de correntes que mantêm as famílias presas à escassez. A primeira corrente, Florence a chamava de decretos de sangue. São declarações feitas por antepassados durante momentos de extremo trauma financeiro e que se tornaram leis espirituais para toda a linhagem. Florence descobriu que esses decretos possuíam tanto poder porque foram proferidos na presença de intensa dor emocional. A segunda corrente eram os rituais de limitação. Comportamentos que se repetem geração após geração, sempre relacionados ao dinheiro. Coisas como esconder dinheiro em lugares inusitados por medo, contar e recontar moedas obsessivamente, ou sempre falar de dinheiro em sussurros, como se fosse algo vergonhoso. A terceira corrente, a mais sutil, mas talvez a mais poderosa. Florence a chamava de identidade de escassez, quando ser pobre se torna parte da identidade familiar. Quando a família se orgulha de sua simplicidade, de sua luta, de sua capacidade de sobreviver com pouco. Parece positivo, mas Florence descobriu que esse orgulho da pobreza cria uma resistência inconsciente à abundância. Florence percebeu que para quebrar completamente uma herança de pobreza familiar, era preciso cortar as 3 correntes simultaneamente. E isso requeria um decreto muito específico, que abordasse cada uma dessas dimensões. O decreto que Florence desenvolveu tem 7 partes distintas. E cada parte tem uma função específica no processo de libertação. Florence sempre enfatizava que as palavras devem ser pronunciadas exatamente como ela ensinou, porque cada palavra foi escolhida por seu poder vibratório específico. A primeira parte do decreto é o reconhecimento da herança. Você deve dizer: reconheço que carrego em mim padrões de limitação financeira que não se originaram em mim, mas que foram transmitidos através da minha linhagem familiar. Florence explicava que este reconhecimento é crucial, porque muitas pessoas tentam quebrar padrões financeiros sem admitir que eles vieram de fora. Você não pode libertar o que não reconhece que está carregando, ela dizia. A segunda parte é a rejeição consciente. Você deve pronunciar com autoridade. Rejeito conscientemente todos os decretos de limitação, escassez e pobreza que foram pronunciados pelos meus antepassados. Essas palavras não têm mais poder sobre mim ou sobre minha descendência. Florence descobriu que a palavra conscientemente era fundamental aqui, porque muitos dos decretos familiares foram aceitos de forma inconsciente ao longo dos anos. A rejeição consciente quebra esse automatismo. A terceira parte, Florence a chamava de corte espiritual. As palavras exatas são: corto agora todos os fios energéticos que me conectam aos padrões de escassez da minha família. Estou livre para criar minha própria relação com a abundância. Florence ensinou que você deve visualizar, literalmente, fios sendo cortados enquanto pronuncia essas palavras. Ela acreditava que a visualização potencializava dramaticamente o poder do decreto. A quarta parte é a declaração de autoridade. Você deve decretar com convicção total.
Declaro minha autoridade espiritual sobre minha vida financeira. Nenhum padrão familiar do passado pode governar meu futuro. Esta parte... Segundo Florence, estabelece você como a autoridade máxima sobre sua própria vida financeira, independentemente do que aconteceu nas gerações anteriores. A quinta parte, Florence a considerava a mais poderosa, a invocação da herança divina. As palavras são: invoco minha verdadeira herança, que é a abundância infinita do universo. Esta é minha herança legítima como filha do Criador. Florence explicava que esta parte do decreto conecta você com uma linhagem espiritual mais alta do que sua linhagem biológica. Sua herança verdadeira, ela dizia, não vem dos seus pais terrenos, vem do seu Pai Celestial. A sexta parte é a bênção da linhagem. Você deve dizer: abençoo meus antepassados e os liberto dos seus próprios padrões de limitação. Que esta libertação se estenda para trás e para frente na minha linhagem. Florence descobriu que era importante abençoar os antepassados, não amaldiçoá-los. Porque muitas vezes, eles mesmos eram vítimas de padrões que herdaram de gerações ainda mais antigas. A sétima e última parte é o selo de abundância. As palavras finais são: selo esta declaração com gratidão antecipada por toda a abundância que agora está livre para fluir na minha vida. Que assim seja. Está consumado. Florence sempre enfatizava que as palavras "está consumado" eram essenciais. Por que declaram que a mudança já aconteceu no plano espiritual, mesmo antes de se manifestar no plano físico? Mas Florence descobriu que apenas pronunciar o decreto não era suficiente. Era preciso também o que ela chamava de ritual de ancoragem. Um processo físico que ajudava a fixar a nova programação no subconsciente. O ritual de ancoragem que Florence desenvolveu é simples, mas poderoso. Você deve fazer o decreto ao nascer do sol, de preferência ao ar livre, segurando uma moeda na mão direita. A moeda representa sua nova relação com o dinheiro. Depois de pronunciar o decreto completo, você deve enterrar a moeda na terra, simbolizando que está plantando uma nova semente de girassol de abundância para sua linhagem. Florence descobriu que este ato físico potencializava dramaticamente os resultados do decreto. Florence também descobriu que certas datas do ano eram especialmente poderosas para fazer este ritual. Datas que ela chamava de portais de libertação familiar. Os momentos mais poderosos para realizar esse ritual? Primeiro dia de cada estação, lua nova e o aniversário de falecimento dos pais ou avós. Uma das descobertas mais fascinantes de Florence Shinn foi que o ritual funcionava melhor quando realizado por mulheres. Ela percebeu que elas tinham uma conexão inata, mais forte com as energias familiares e, portanto, um poder maior para transformá-las. Mas Florence também ensinou uma versão adaptada para homens, pois descobriu que os padrões de limitação financeira se transmitiam de formas sutilmente diferentes através das linhagens masculina e feminina. Florence começou a registrar os resultados das pessoas que aplicavam o ritual completo, incluindo a ancoragem. Os padrões que ela encontrou foram impressionantes. Em 90% dos casos, as pessoas relatavam mudanças imediatas na relação emocional com o dinheiro. Desapareciam a culpa, o medo, a sensação de não merecer. Em 70% dos casos, oportunidades financeiras concretas surgiam em até 30 dias. E em 50%, outros membros da família começavam a experimentar mudanças positivas na área financeira, sem nem saber que o ritual havia sido realizado. Mas talvez o resultado mais impressionante fosse com os filhos. Florence observou que crianças cujos pais haviam rompido heranças de pobreza familiar demonstravam desde muito cedo
Uma mentalidade de abundância natural, como se tivessem nascido livres dessas limitações. Florence percebeu que havia descoberto algo revolucionário. Não apenas um método para melhorar a vida financeira individual, mas uma forma de curar linhagens familiares inteiras, liberando o passado e o futuro. Quando você quebra uma herança de pobreza, Florence escreveu em seus últimos diários, você não está apenas mudando sua vida. Você está curando sua ancestralidade e protegendo sua descendência. É um ato de amor que se estende através do tempo. Florence sempre dizia que pessoas prontas para romper heranças familiares recebem sinais claros do universo. Se você está sentindo uma ressonância profunda com essas informações, se algo dentro de você está reconhecendo verdades que você sempre soube, mas nunca conseguiu expressar, esse é o sinal. Florence acreditava profundamente na generosidade espiritual como forma de manter o fluxo de abundância aberto. E estas revelações estão tocando sua alma. Se você sente gratidão por ter recebido este conhecimento exatamente quando precisava, ela diria para você honrar esse sentimento. Não é sobre o valor monetário. É sobre expressar gratidão pelo canal que permitiu que essas informações chegassem até você. E Florence descobriu que a gratidão expressa cria um portal que permite que mais abundância entre na sua vida. Agora, o ritual completo que pode libertar sua família de padrões de escassez que talvez existam há gerações. Reconheço que carrego em mim padrões de limitação financeira que não se originaram em mim, mas que foram transmitidos através da minha linhagem familiar. Rejeito conscientemente todos os decretos de limitação, escassez e pobreza que foram pronunciados pelos meus antepassados. Essas palavras não têm mais poder sobre mim ou sobre minha descendência. Corto agora todos os fios energéticos que me conectam aos padrões de escassez da minha família. Estou livre para criar minha própria relação com a abundância. Declaro minha autoridade espiritual sobre minha vida financeira. Nenhum padrão familiar do passado pode governar meu futuro. Invoco minha verdadeira herança, que é a abundância infinita do universo. Esta é minha herança legítima como filho do Criador. Abençoo meus antepassados e os liberto dos seus próprios padrões de limitação. Que esta libertação se estenda para trás e para frente na minha linhagem. Selo esta declaração com gratidão antecipada por toda a abundância que agora está livre para fluir na minha vida. Que assim seja. Está consumado. Lembre-se, Florence sempre dizia que este ritual deve ser pronunciado com autoridade total. Como se você fosse um rei declarando uma lei no seu reino. Porque é exatamente isso que você está fazendo. Você está decretando uma nova lei espiritual para sua linhagem. Mas Florence descobriu ainda outros aspectos fascinantes sobre como romper heranças de pobreza familiar. Ela percebeu que existiam sinais de confirmação que o universo enviava para mostrar que o ritual estava realmente funcionando. O primeiro sinal, que aparecia em quase 100% dos casos, era o que Florence chamava de sonhos de liberação. Pessoas que faziam o ritual relatavam sonhos muito vívidos, onde se viam literalmente quebrando correntes, abrindo portas trancadas ou recebendo chaves douradas de figuras luminosas. Florence interpretava esses sonhos como confirmação de que o trabalho espiritual estava sendo feito. O subconsciente, ela explicava, processa a libertação através dos sonhos antes de manifestá-la na vida física. O segundo sinal eram as sincronicidades financeiras. Dentro de 72 horas depois de fazer o ritual, as pessoas começavam a notar coincidências estranhas relacionadas a dinheiro. Encontravam moedas em lugares inusitados, recebiam ofertas inesperadas, ou ouviam conversas sobre oportunidades financeiras em momentos perfeitos. Florence ensinava que essas sincronicidades
eram o universo reorganizando as circunstâncias para criar canais de abundância que antes estavam bloqueados pelos padrões familiares. O terceiro sinal, talvez o mais impressionante, eram as mudanças familiares espontâneas. Outros membros da família, sem saber que o ritual havia sido feito, começavam a tomar decisões financeiras diferentes, a falar sobre dinheiro de forma mais positiva, ou até mesmo a ter insights sobre investimentos ou oportunidades de negócio. Florence descobriu que isso acontecia porque as famílias funcionam como sistemas energéticos interconectados. Quando uma pessoa quebra um padrão conscientemente, todo o sistema familiar se reorganiza automaticamente. Mas Florence também identificou sinais de resistência que podiam aparecer nos primeiros dias depois do ritual. Estes eram indícios de que os padrões antigos estavam lutando para se manter. O sinal de resistência mais comum era o que Florence chamava de teste da abundância. Situações onde a pessoa era tentada a voltar aos comportamentos financeiros antigos. Coisas como gastar dinheiro por medo de tê-lo, esconder recursos ou rejeitar oportunidades por sentir que não merecia. Florence sempre orientava que esses testes eram, na verdade, confirmações de que o ritual estava funcionando. O velho padrão, ela dizia, sempre luta antes de morrer. Quando você vê a resistência, saiba que a libertação está acontecendo. Florence descobriu também que certas pessoas da família podiam reagir negativamente quando alguém quebrava heranças de pobreza. Especialmente pessoas mais velhas que tinham se identificado fortemente com a luta financeira da família. Algumas pessoas, Florence observava, preferem se manter na escuridão junto com a família do que enxergar a verdade sozinhas. Ela ensinava que essas reações não deviam desanimar quem estava empreendendo esse trabalho de libertação, esse ato de coragem, de se libertar. É um ato de amor, um ato de cura, para si e para todas as gerações que virão. Uma das descobertas mais surpreendentes de Florence foi sobre o que acontecia com o dinheiro das pessoas, depois que elas realizavam a oração de cura ancestral. Ela documentou casos onde pessoas encontravam dinheiro que haviam esquecido. Recebiam pagamentos atrasados que nem lembravam que tinham direito, ou descobriam investimentos antigos que haviam se valorizado inesperadamente. Era como se o universo conspirasse a seu favor, abrindo caminhos e revelando oportunidades. Florence acreditava que isso acontecia porque a oração não apenas mudava a capacidade da pessoa de atrair dinheiro novo, mas também liberava recursos que já existiam, mas estavam presos, aprisionados por crenças limitantes ancestrais. Era como se um rio tivesse seus canais bloqueados e a oração abrisse o caminho para que a água, a prosperidade, fluísse livremente. Florence desenvolveu também técnicas complementares para potencializar os efeitos da oração. Uma das mais poderosas era o que ela chamava de limpeza energética dos símbolos de escassez. Um processo de transformação, de limpeza espiritual, que envolve a renovação da energia da sua casa e da sua vida. Esta técnica envolvia identificar objetos em casa que representavam ou lembravam a luta financeira familiar e deliberadamente substituí-los por símbolos de abundância. Coisas como trocar carteiras velhas e gastas por novas, substituir potes vazios por potes com moedas, ou colocar plantas exuberantes e vibrantes em locais onde antes havia coisas quebradas. Objetos que carregavam a energia da escassez davam lugar a outros que emanavam prosperidade. Vibração positiva. Florence descobriu que essas mudanças físicas ajudavam o subconsciente a aceitar mais rapidamente a nova programação de abundância. Era como plantar uma semente de girassol e cuidar dela diariamente,
para que ela pudesse florescer e trazer frutos abundantes. Outra técnica poderosa que Florence desenvolveu era o decreto diário de manutenção. Depois de fazer a oração principal de cura ancestral, a pessoa devia fazer uma pequena afirmação todos os dias durante 21 dias consecutivos. Um processo diário para fortalecer a nova mentalidade. O decreto diário era: agradeço por estar livre dos padrões de escassez da minha família. Permito que a abundância flua livremente na minha vida hoje. Uma afirmação poderosa. Uma declaração de intenção. Uma semente plantada diariamente. Florence descobriu que essa repetição diária ajudava a fixar permanentemente a nova programação, impedindo que os padrões antigos tentassem se reinstalar. Era como construir um alicerce sólido, capaz de resistir às tempestades. Florence também observou que pessoas que quebravam heranças de pobreza familiar frequentemente desenvolviam habilidades financeiras que nunca tinham tido antes. Começavam a entender investimentos, a ter insights sobre oportunidades de negócio ou a manifestar criatividade para gerar renda de formas inesperadas, como se um talento adormecido acordasse e brilhasse com força total. Quando você remove os bloqueios espirituais, Florence explicava, sua inteligência natural para a abundância pode finalmente florescer. A prosperidade é um direito. O nosso direito de nascença. A riqueza flui livremente quando removemos os bloqueios emocionais. Uma das últimas descobertas de Florence foi sobre o poder de fazer a oração em grupo, especialmente com outros membros da família que estavam abertos para essa transformação. Uma união poderosa. Uma onda de transformação para todos os envolvidos. Ela organizou algumas sessões onde irmãos ou primos faziam a oração juntos e descobriu que os resultados eram exponencialmente mais poderosos quando várias pessoas da mesma linhagem quebravam os padrões simultaneamente. Criava-se uma onda de libertação que se estendia para toda a árvore genealógica. Imagine a força dessa energia coletiva. Florence documentou casos onde, depois de uma sessão em grupo, até tios e primos distantes, que nem sabiam da cerimônia, começaram a reportar melhorias financeiras inesperadas. Um efeito dominó, positivo, de transformação e cura. Mas Florence sempre enfatizava que mesmo uma pessoa sozinha tinha poder suficiente para libertar uma linhagem inteira. Um elo forte, ela dizia, pode sustentar uma corrente inteira, e um elo consciente pode libertar todos os outros. Uma força individual, com um poder inimaginável. Florence acreditava que pessoas que nascem em famílias com padrões de escassez muitas vezes escolheram essa experiência espiritualmente, para ter a oportunidade de quebrar esses padrões e curar a linhagem. Uma missão de cura, um propósito maior. Você não é vítima da pobreza familiar, ela escrevia. Você é o curador escolhido para transformá-la. Não uma vítima, mas um agente transformador, um catalisador de cura. Esta perspectiva dava às pessoas um senso de propósito e poder. Em vez de vitimização, elas entendiam que estavam fazendo um trabalho espiritual importante. Não apenas para si mesmas, mas para toda a sua ancestralidade. Um legado transformador para gerações futuras. Florence sempre terminava suas sessões sobre legados familiares, lembrando que quebrar padrões de escassez não era sobre se tornar rico materialmente, embora isso frequentemente acontecesse como consequência. A riqueza material é apenas uma consequência, um reflexo da transformação interior. Era sobre libertar a linhagem familiar, para que cada pessoa pudesse expressar plenamente seus dons e talentos, sem o peso de limitações que não lhes pertenciam.
A verdadeira riqueza é a liberdade. A liberdade de ser quem você realmente é. Abundância, Florence dizia. Não é sobre ter muito dinheiro. É sobre ter liberdade total para ser quem você realmente é. A verdadeira riqueza é a liberdade interior. A capacidade de viver a sua vida em plenitude. Se você chegou até aqui e sente uma certeza profunda de que precisa fazer este trabalho, se algo dentro de você está gritando que chegou a hora de quebrar padrões que já duraram tempo demais, Florence diria que sua alma já sabe que você é o escolhido da sua linhagem para fazer essa transformação. Uma conexão espiritual. Um chamado da alma. E se você sente gratidão por ter recebido essas informações, se reconhece que elas chegaram até você exatamente no momento certo. Lembre-se do que Florence sempre ensinava. Gratidão expressa multiplica as bênçãos. Agradecimento é a chave para atrair ainda mais abundância. O Super Thanks é uma forma simples de honrar o valor espiritual do que você recebeu e de manter aberto o canal por onde mais revelações podem chegar até você. Uma forma de retribuir, de agradecer, de manter a energia fluindo. Florence descobriu que pessoas que expressam gratidão pelo conhecimento espiritual que recebem criam um campo magnético que atrai ainda mais sabedoria e oportunidades de crescimento. Gratidão gera gratidão. Um círculo virtuoso de energia positiva. E agora me diga nos comentários: quantas gerações da sua família você conhece que lutaram financeiramente? Florence dizia que essa resposta revela exatamente o quão profunda é a herança que você está pronto para quebrar. Reflita sobre isso e comece a sua jornada de cura.